Olá, boa noite a todos. Que alegria estar aqui. Como já foi anunciado, eu me chamo Leda Silveira. Participo com a bondade do Cristo de uma casa lá no Pina chamada Gema, Grupo Espírita Mensageiros do Amor. Porque o trabalho a nós dado é uma alegria, meus irmãos. Termos uma casa para trabalhar é uma bondade de Deus tão grandiosa que nós não temos a condição ainda de alcançar essa tamanha gentileza que Jesus nos permite. Porque às vezes a gente pensa que nós somos essenciais para a casa, mas não é verdade. Nós precisamos da casa, nós precisamos de estar em comunhão, em sintonia com o trabalho do bem. E ontem mesmo eu estava fazendo outra palestra e tratando das faculdades morais e intelectuais, e eu disse assim, se a gente está pensando no bem, várias pessoas, vamos pensar no bem, vamos ver como é que a gente resolve para fazer a campanha do quilo melhor. Aí quem quer fazer a campanha do quilo, vem para junto da gente, não vem? É a mesma coisa se a gente quiser fazer uma coisa ruim. Para junto de nós vai vir pessoas que estão nesta mesma sintonia. Então agradecemos a Deus. Permite, Senhor, que sempre tenha trabalho, que tenha chão para a gente varrer. Quando André Luiz, no livro Nosso Lar, chega no plano espiritual e descobre que ele não tem mais a profissão que tinha na Terra, e ele acorda. E ele pede para limpar os dejetos dos doentes, dos enfermos. E que alegria ele foi limpar os dejetos dos enfermos. Que alegria nós temos a possibilidade de ter um jardim aqui, onde os beija-flores vêm beijar essas flores, assim como nós somos beijados todos os dias por Jesus, pela sua misericórdia. E assim, meus irmãos, hoje nós recebemos um tema que está no capítulo 16, dentro do tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. E assim, acho que todo mundo aqui sabe que Mamon é dinheiro, não sabe? Se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão e a gente vai falar. Sabe por quê? Porque quando a gente vem para a casa de Jesus, a gente vem para se dar. E a gente precisa dar e receber. Então, se a gente está sentindo alguma coisa, levanta a mão que a gente vai falar também sobre isso. Mas hoje o tema que nós recebemos foi desigualdades das riquezas, que está no item 8. E nós trouxemos para cá, para a gente conversar um pouco sobre o Evangelho de Lucas. Está lá no Novo Testamento, em Lucas 16, itemzinho 19 a 31, que ele fala assim, Jesus falou dessa passagem, né? Jesus falou assim, havia um homem muito rico, mas também tinha um mendigo, e esse mendigo ficava na porta desse homem rico e
via este homem passar com aqueles linhos bem sentados e passados, né? Ele comia muito bem, ele assim tinha tudo, ele não acreditava em nada, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em nada. Ele era materialista. Às vezes a gente diz assim, mas rapaz, você é materialista, porque Jesus diz para a gente não julgar. Não julgueis para não ser julgado. Por quê? A gente tem que entender o que Jesus falava e trazer para dentro de nós. Porque é tão fácil a gente chegar e apontar o dedo para o outro, não é não? Não é fácil. A gente pensa assim, o outro é que é materialista, eu não sou não, né? Então, esse homem rico, ele vivia esbanjando, e o mendigo que se chamava Lázaro, ele vivia comendo as migalhas, dizia Jesus, desse rico. E um dia, esse mendigo veio a desencarnar, a falecer. E ele foi, na Bíblia relata assim, ele foi levado ao seio de Abraão. E um tempo depois, o rico veio a desencarnar também. E ele foi sepultado. Eu queria parar aí para a gente entender a colocação de Jesus. O mendigo, ele vivia mendigando, ele vivia com várias feridas, onde o Evangelho diz que até os cachorros lambiam, e ele foi levado ao seio de Abraão, ou seja, a uma condição espiritual melhor. E o homem que era rico, que já vivia despojado em dinheiro, ele foi sepultado. Então, a gente trazendo essa análise dessa parábola de Jesus até aí, o que é que a gente leva para a nossa vida? Porque tudo a gente tem que fazer, angariar e trazer para nós. Se a gente fizer essa leitura, será que eu estou realmente vivendo no lado material demais? Porque trabalhar é bom, se alimentar é bom. Mas Jesus dizia que tudo demais é excesso. Tudo demais é excesso. Então, voltando para a parábola, os dois desencarnados no plano espiritual, mas o que é que acontece? O mendigo, que era Lázaro, estava junto de Abraão fazendo trabalhos de acolhimento no plano espiritual. E o homem rico estava sofrendo numa condição terrível. O que é que acontece? Ele avista Lázaro, e ele vê Lázaro, e ele fica numa emoção tão grande, e ele começa a gritar: Abraão, Abraão, me tire daqui. Aí Abraão diz a ele: eu não tenho condições de chegar, nós não temos condições de chegar até você. Porque a vibração dele era muito diferente. Então manda Lázaro avisar os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Manda avisar para os meus irmãos para não ter a mesma conduta que eu. Às vezes a gente quer que as outras pessoas resolvam as coisas para a gente, né? Veja essa passagem. Abraão diz assim a ele: ora, teus irmãos não têm os profetas? Não tem Moisés, os profetas?
Por que ele não escuta os profetas? Se eu mandar, se aparecer alguém lá, que já falecera, será que ele vai acreditar? O que Jesus quis dizer? Eu estou aqui em pessoa. Jesus esteve aqui na terra, gente. E existem pessoas que não entenderam ainda e não começaram nem um minuto da sua reforma íntima. Nos traz Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. É uma pergunta que eu gosto tanto de estar na cabeceira, porque nos ajuda a entender que nós somos falhos demais. Nós somos muito falhos. E a gente precisa descobrir isso. Sabe, nós precisamos nos escanear. Falando com o pessoal da internet, nós precisamos nos escanear. Mas por que a gente não se escaneia? Por que será? Porque dói. Dói a gente se descobrir vaidoso. Dói a gente se descobrir maledicente. Dói a gente descobrir que a gente tem uma inclinação para querer as coisas dos outros. Dói. E a gente não está pronto ainda, porque nós não queremos estar prontos. Isso é que Jesus disse nessa passagem. Eles não têm um exemplo, para que eu preciso mandar um recado? Eles já têm um exemplo. Então, gente, nós temos na pergunta 811 do Livro dos Espíritos, onde faz assim, Kardec pergunta assim, vamos ver aqui, se a gente pegasse o dinheiro da humanidade, porque tem muita injustiça, tem ou não tem? Muita injustiça. Mas se a gente pegasse o dinheiro da humanidade toda e dividisse em partes iguais, se nós, caros irmãos, nos colocarmos agora nesse pensamento, dessa pergunta de Kardec, vamos lembrar daquele valor que nós pegamos e um irmão nosso pegou o mesmo valor. E nós tratamos desse valor, dessa quantia, de uma forma diferente do nosso irmão. Ou nós investimos, ou meu irmão investiu e eu perdi tudo, porque eu gastei de forma descontrolada. Então é essa pergunta 818 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, se dividir tudinho, o que é que vai acontecer? Uns vão perder, vão gastar demais, e não vai se ter o crescimento, não vai se ter o crescimento da humanidade, né? E aí ele vem e diz assim, a riqueza é uma coisa difícil, gente, de ter. A gente acha tão fácil ser rico, né? Não acha? O que é que vocês acham? É fácil ser rico? Gente, a riqueza é uma prova. É uma prova a riqueza. A prova de caridade e abnegação é muito grande. Existem pessoas que têm um valor financeiro, né? Têm uma renda altíssima e empregam, são bons empregadores, fazem doações, fazem caridade, mas eles não botam no megafone, não.
Nós temos uma experiência em nossa casa, nós atendemos mais de 100 famílias. Então, existem várias pessoas, principalmente idosos, que precisam muito de cadeira de rodas. E nós recebemos muitas propostas. Olha, a gente doa a cadeira de rodas, né? Mas a gente vai filmar para botar na televisão. Esse dinheiro, ele está sendo transformado em caridade? Porque a caridade, Jesus deixou tão claro para a gente. A caridade, ela acontece quando você esquece de você. E o outro, ele é mais. Ele é meu irmão, ele é parte de mim. E ele precisa mais do que eu, então eu vou olhar para ele. Essa forma de riqueza, de desapego, de você ser empreendedor, de você ser correto. Você tem seus bens diferenciados. Você trabalha muito. Não tem nada de errado com isso. Você investe, você trabalha, você acorda cedo. Existe uma história que é muito interessante. Um pai, ele tinha uma indústria muito grande, né? Umas lojas muito grandes. E o pai dizia ao filho: meu filho, nunca dê bom dia aos seus funcionários. E no outro dia, passou um mês, aí ele dizia: meu filho, eu vou te dar um exemplo, nunca dê bom dia aos seus funcionários. E o pai desencarnou. O pai desencarnou e o filho assumiu o negócio, né? E ele chegava, passava reto assim e não dava um bom dia a ninguém. Gente, a empresa entrou numa decadência, porque todos nós merecemos respeito, dignidade. E ele não entendeu o que o pai disse. O pai havia dito a ele, em palavras singulares, como Jesus nos falava em parábola, de uma forma leve e carinhosa, para que nós pudéssemos entender a profundidade do seu amor. O pai dizia a ele, para ele chegar mais cedo do que todo mundo, e que os funcionários dessem bom dia a ele, não ele desse bom dia aos funcionários. Então, os empresários, as pessoas que têm uma quantia maior de dinheiro, é uma forma de prova, sim. E eles vão ser cobrados. Nessa mesma pergunta, na pergunta 812, vem falando das heranças do Livro dos Espíritos. Se a herança, eu recebi do meu pai uma herança, eu sou responsável por aquele dinheiro? Aí os Espíritos dizem, sim, você é responsável. E se o dinheiro foi construído de uma forma incorreta, né? Você tem responsabilidade sobre isso? Sim, se você tem conhecimento e você tem a oportunidade de reparar esse erro. Então nós não estamos aqui a passeio, não. Quem dizia muito isso era Divaldo, né? A gente não está aqui a passeio, não. Sabe por quê? Respira, sente o ar que adentra os teus pulmões. É Deus que te deu. Deus nos deu uma oportunidade de amar, de dar, sem olhar a quem. E aqui nós temos a passagem de um ateu que está no livro Céu e Inferno. É o 5º livro da codificação. Eu acredito que todos conhecem.
essa passagem. Era um homem ateu muito inteligente. A inteligência é uma coisa maravilhosa. Há pouco nós vimos os 4 astronautas fazer a volta na Lua, não viu? Quem não viu aqui? Todo mundo viu? Os astronautas fazendo a volta na Lua, lado escuro da Lua. Que coisa linda, né? Inteligência. Inteligência. E é lindo. Vocês viram a Terra como é maravilhosa? Nós moramos na Terra por permissão de Deus. Então, esse ateu do livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 5, um ateu. Ele era muito inteligente. Inteligente, ele vivia na farra, sabe? Vivia curtindo tudo da vida. E ele ficou tão angustiado, que ele veio a cometer um ato contra a própria vida. E 2 anos depois a família o chamou. Às vezes a gente não tem curiosidade, né? De saber como é que estão os nossos entes queridos. Tem ou não tem curiosidade? Gente, vamos praticar. É tão fácil. A gente vai dormir. Antes de dormir deve-se fazer uma prece. Pede pelos teus entes queridos que estiveram contigo, que você ama, que você lembra. Porque Deus é bondade. Deus é bondade e amor. Se for permissão do Pai, vai haver essa resposta em você. Então, esse ateu, ele desencarnou e 2 anos se passaram e na evocação perguntaram: como se sentes essa evocação para você? Aí disseram, ele disse: eu sofro porque eu fui reprovado, eu sou condenado, eu vejo meu corpo em chama, eu sofro. E ele era ateu. E a equipe espiritual disse assim: nós estamos pedindo a Deus por você. E ele, já que se sentia um pouco melhor, ele disse assim: eu sou forçado a acreditar nesse Deus. Eu estou sendo forçado a acreditar nesse Deus, porque eu não acreditava no Deus. Gente, tratar de qualidades materiais por possuir carros de marca, possuir roupas de marca, não tem nenhum problema. O problema é como você faz isso. O problema é que o teu irmão está com fome. Como Jesus dizia, o mendigo estava à porta dele com fome. E ele, esbanjando tudo que tinha e se mostrando superior. Quem é superior a alguém? Se alguém aqui já teve a experiência que eu tive, de um tempo depois ir fazer a exumação, né, de um parente, ver-se-á que Jesus disse: do pó viestes, ao pó retornarás. E nada que Jesus falou não tinha fundo de verdade, tudo é embasado, tudo é verdadeiro. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, ele está: verás, nas palavras de Jesus. Ele vive, porque Deus vive.
O livro A Caminho da Luz, logo no iniciozinho, fala da formação da Via Láctea, formação dos planetas, formação da vida. E a gente está se preocupando porque eu tenho e o outro não tem. A gente não se preocupa ainda, porque a pobreza, meus irmãos, eu não sei se vocês convivem com alguém, lá no Pina ainda tem, sabia? É incrível, mas ainda tem. Pessoas que não têm sanitário em casa. Alguém conhece? Conhece? Eu conheço. E a gente chamar a atenção de uma pessoa: ô menino, por que você está fazendo isso? Não se faz isso não, menino. Vá-se embora para o banheiro. Você não vai fazer isso em casa não. Isso foi verdadeiro. Uma professora que eu conheço chamou a atenção do menino, porque ele estava fazendo as suas necessidades fisiológicas na janela da sala. E ele disse: mas é assim que eu faço, no mangue lá, porque não tem sanitário. Então nós não compreendemos a necessidade do outro. A gente não compreende ainda, porque a gente só olha para o nosso umbigo. Porque o nosso umbigo é mais importante. Quando Santo Agostinho, na pergunta 919, diz assim: conhece-te a ti mesmo. Chegas à noite, no recanto do teu quarto. Gente, ele pede o recanto do nosso quarto. O recanto do nosso quarto. Pensa, vamos fazer uma reflexão. Ele diz: pegue um caderninho, escreva: o que foi que eu fiz de bom hoje? O que foi que eu fiz de mal hoje? E analisa. Mas hoje em dia, a nossa sociedade, gente, a carapuça cabe em mim também, viu, internautas? A carapuça está cabendo em mim também. A nossa televisão, quanto tempo fica ligado em nossa casa? A nossa vida na rede social, quanto tempo fica na rede social? A gente fica quanto tempo na rede social? Nós estamos nos delimitando ou não? A gente está se dando o direito a se escutar, ou a gente chega em casa e liga a televisão para não entender e não escutar os nossos problemas? Porque a gente não se permite chorar. A gente não se permite escutar uma palestra. Sabe por que a gente não se permite escutar uma palestra? A gente não se permite ler um livro. Nós não queremos nos descobrir. Para a gente não lembrar por que eu estou vivendo na pobreza. Porque a pobreza, os espíritos nos dizem, é também uma missão, é também uma prova. Se eu estou na pobreza, passando calada, entendendo que aquilo ali que eu tenho é suficiente, eu fico hoje olhando, eu já tive na casa de algumas pessoas de uma moralidade bem alta. E a simplicidade é impressionante. Porque não se precisa de nada disso. Alguém aqui já parou para pensar: eu respiro agora, amanhã eu parei de respirar. Espera aí,
Vamos melhorar isso. Eu respiro agora. Daqui a 2 horas eu parei de respirar. Vamos melhorar? Eu respiro agora. Daqui a 1 minuto eu parei de respirar. Como é que está a minha mala? Eu gosto muito de perguntar isso. Como é que está a minha mala? A minha mala, ela está completa? Eu vou chegar no plano espiritual tranquila e dizendo assim: Senhor, eu trabalho encarnada ou desencarnada, eu sou tua trabalhadora. Porque a pobreza, o que é pobreza? Aqui nessa passagem que nos foi dada para esta noite, fala da pobreza e riqueza de Mamon, que a gente está dentro do capítulo Não Servir a Deus, e a Mamon, que é a riqueza. Mas a pobreza, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz assim: o rapaz é muito pobrezinho. A gente tem que cuidar dele porque é muito pobrezinho. Será que essa pobreza não é nossa? Porque a gente está julgando o outro. A gente tem que fazer uma faxina geral. Já pegaram aquele guarda-roupa? A gente adora comprar roupa, né? Principalmente mulher. Homem é pirangueiro, tanto para dar roupa quanto para comprar roupa. Ele só compra se ele tiver necessidade, não é verdade? É verdade ou não é? É verdade, é verdade. É raras exceções, raras. Porque no sopão de rua, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar, roupas de doação feminina é assim. Masculina não tem não. E, gente, no sopão de rua, tem mais homem nas ruas ou mais mulheres nas ruas? É mais homens, gente. Muito mais homens nas ruas, né? E por que a gente não faz aquela limpeza? Eu ganhei uma camisa, deixa eu ir lá. Mas tu sabe por que a gente não dá? Olha, o carapuça está para mim também. Sabe por que a gente não dá? Porque nenhuma roupa do guarda-roupa está feia. Tá tudo bonita, né? Não é não? Tá tudo bonito, então eu não vou dar roupa bonita não. Eu só vou dar quando ela tiver mais ou menos assim, bufenta, quando ela tiver, aí eu vou pensar em dar. Porque ela tá muito organizada, aí eu não quero dar não. Tá muito organizada. A gente tem que mudar esse raciocínio. Porque o que eu quero dar para o outro tem que ser o que eu quero para mim. Porque isso é pobreza de fato. A pobreza é essa. Porque a missão, quando a gente vem muito pobre, financeiramente falando, nós temos escolhas. Ou não temos escolhas? Temos. Nós temos escolhas. Sabe por quê? Porque a gente pode estudar. Não, Leda, não tem oportunidade. Tem oportunidade de estudar. Nós podemos estudar. Nós podemos nos formar. Nós podemos trabalhar. Nós podemos aprender a qualquer profissão. A importância das profissões é muito importante, todas elas. Vocês imaginam um hospital sem uma limpeza bem feita? Vocês imaginem uma residência, um abrigo, sem alguém que soubesse cozinhar um feijão bom? Então tudo é muito importante. Tudo é muito importante. E a pessoa que está satisfeito com o que tem,
Ele vive naquela situação financeira, mas ele está feliz. Ele está feliz com aquilo ali. Existem pessoas que não se aquietam. Ele tentou ganhar mais, mas ele não conseguiu e nunca conseguiu, mas ele vive incomodado. É sobre isso que nos fala essa passagem. Que a gente precisa sentar e entender. Entender que não existe essa necessidade. Jesus disse, olhe, peraí, porque isso aqui é só uma passagem. Emmanuel já nos disse que no plano espiritual o tempo é outro. A gente está passando, eu tenho 55 anos, no plano espiritual o tempo é muito pequeno. Veja que bondade nós recebemos. A gente recebe muita bondade e a gente esquece de agradecer, né? Tomamos banho hoje, pelo menos eu vejo todo mundo aqui. Tomamos banho. Gente, para tomar banho, quem mora na rua, é muito complicado. É muito complicado. Nós tomamos banho. Se nós fizemos uma refeição boa hoje, está de bom tamanho para o nosso corpo. Mas a gente reclama bastante. E a pobreza é uma reflexão muito profunda. Muito profunda. Porque ela leva também a arrastar-nos para tirar a nossa vida. Então, nós que temos um pouco mais, às vezes, podemos olhar para o outro que está necessitado. Quantas vezes a gente escuta assim, eu não tenho a mistura. Eu tenho 5 filhos e eu não tenho leite. Nós não vamos resolver o problema do mundo. Porém, juntos, nós podemos confortar o outro. Veja a mulher que dá lá a colaboração da moedinha, no nome tão estrambólico que se chama gasofilácio. Mas como eu gosto muito de simplificar as coisas, é uma caixa, sabe? Onde tem um buraquinho que se bota as moedas, é só isso. Que fazia um barulho enorme para poder mostrar quem dava mais ou quem dava menos. Mas Jesus manda a gente dar com a mão esquerda para que a mão direita não veja. Então, a desigualdade da riqueza, ela tem um propósito, porque Deus é justo. Nós acreditamos que Deus é justo, não? Deus é justo, Deus é amor, Deus é bondade. Como é que Deus ia mandar uma pessoa que não tem uma casa para morar e ia morar outra pessoa que mora num palacete? Por que isso? Tudo tem sentido. Se nós pararmos para pensar, nós chegamos a soluções maravilhosas. E Deus? Não? É tudo perfeito. Nosso Pai é perfeito. Veja um beija-flor batendo as asas. Veja o beija-flor batendo as asas. Gente, alguém aqui já parou para olhar um beija-flor? Não chegue muito perto não, porque ele é bravo. A borboleta, ela sai de uma lagarta. Ela fica no casulo esperando o tempo e ela tem o
tempo dela, ela precisa do esforço. Se a borboleta não tiver o esforço, ela não vive. Vocês sabiam disso? É verdade. E como é que a gente não quer se esforçar para se melhorar? Para entender as palavras de Jesus, para entender que moedas são hoje e não são amanhã. Nos remete lá, Jó. Gosto muito de ler Jó. Um homem, todos conhecem essa passagem. Eu já li várias vezes. Um homem de fé inabalável. De fé inabalável. A esposa, os filhos, e a esposa dizia: que Deus é esse? Tocaram fogo na tua plantação. Que Deus é esse? Mataram os teus cabritos, tuas cabras. Que Deus é esse? Assassinaram teu filho, mataram teu filho, teus filhos todos. Que Deus é esse? Tu adoecesse, tu ainda está acreditando nesse Deus? E ele: eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. E a mulher o abandonou. Meus irmãos, Deus jamais nos abandonará. Jesus, nosso Mestre, Ele está aqui. É tão bom senti-lo. A sua presença acalma, abranda qualquer falta de dinheiro. Se você tem fé e você quer partilhar, ore. Porque os anjos de Deus, eles nos cercam. O livro de Joana de Ângeles, que é Joana de Jesus, onde Divaldo Pereira Franco dá várias passagens da vida de Joana. Joana, que era uma mulher rica na época de Jesus, porque o marido dela era muito rico, intendente na época. E o marido perde o cargo porque foi pego, morreu de doença grave, e ela não perdeu a fé. Joana não perdeu a fé. Ela perdeu o posto, mas a riqueza dela era moral. Ela sempre buscou a moralidade. Então, Joana foi lavar roupa, nos conta Divaldo Pereira Franco, nesse livro. Porque Jesus, ele recebia doações para viver depois que ele começou a pregar. E Joana, incansavelmente, ela ia lá, ela ajudava. Ela não ficou revoltada porque ela ficou pobre, não. Então, nos conta essa passagem do Evangelho, que hoje é o nosso tema, que hoje nós temos muita condição financeira. Na próxima encarnação, pode ser que nós não tenhamos condição financeira alguma, ou que nós fizemos mau uso da minha condição financeira
na anterior eu tinha muita condição financeira e hoje eu não tenho mais condição financeira. Por quê? Porque eu fiz mau uso. Porque tudo é de Deus. A nós é confiado. É tão engraçado que a gente diz assim, meu filho, né? Meu carro, meu apartamento. Estamos com Ele momentaneamente. Vamos aprender a dizer assim, eu estou aqui. Eu faço parte do Investigadores da Luz, porque existe uma permissão de Jesus. Jesus me socorre, não feche essa porta não, porque eu estou me esforçando. Eu estou entendendo por que eu tenho mais dinheiro ou menos dinheiro. Eu estou entendendo agora. Eu estou começando a entender. Me ajuda, Jesus, não solta a minha mão não. Eu quero trabalhar no investigador. Eu agora vou fazer a sopa, vou cortar a verdura, vou varrer o chão, vou comprar o pão, vou juntar reciclável porque o centro está sem dinheiro. E eu vou juntar porque eu vou trocar, eu vou ajudar. Tem as crianças da evangelização. Agora eu vou trabalhar com as crianças da evangelização. Jesus, eu acordei. Eu estou com um pouco de medo, porque eu não me conheço direito. Mas veio lá a pergunta 919 e nos ensinou. Conhece-te a ti mesmo, muda, capricha. Está lá a lição de Joana de Ângeles que veio e ela foi uma grande orientadora de Divaldo Pereira Franco. E não desistiu em nenhum momento. Ela honrou até ser queimada na fogueira. Será que hoje, se nos arriscássemos a vida, será que a gente dizia, eu sou do Cristo? Eu não troco o Cristo por nada. Meus irmãos, a tranquilidade de ser cristã é muito grande. A confiança de fazer uma prece e ter certeza da assistência amiga é muito grande. Os nossos amigos espirituais, o nosso guia espiritual, os trabalhadores da casa que aqui se encontram, nós hoje vemos os bancos vazios. Tenho certeza que estão cobertos de nossos irmãos que tanto precisam de auxílio. O tratamento, ele será feito. Vamos orar e nos permitir ter consciência que hoje nós estamos na situação que precisamos estar. Agradecemos a casa, agradecemos ao Cristo. Muito obrigada a todos os espíritos que aqui estão, que nos auxiliam, que nos guardam, que nos volvem aos nossos lares, que possamos chegar aos nossos lares e agradecer pela nossa casa, agradecer pela água que vai lavar a nossa garganta, Senhor. Obrigada. Assim seja.